Ok, então hoje nós vamos começar pela página 45. Bom, então o tópico da gramática é Active and Passive Voices. Então é a voz ativa e a voz passiva. Bom, algumas observações sobre voz ativa e voz passiva. Quando a oração estiver na voz ativa e passarmos para a voz passiva, o que acontecerá? O sujeito da voz passiva passa a ser o que era objeto na voz ativa. O sujeito da voz ativa torna-se agente da passiva. A preposição by antecede o agente da passiva. Usamos o verbo to be no mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa. Na voz passiva, o verbo principal é usado no particípio passado. Então, veremos o exemplo. Active voice, então é voz ativa. Então, aqui, the woman abandoned the house. Então, aqui na voz ativa, a frase está no passado, ó. A mulher, verbo principal, abandonou a casa. Voz ativa. Agora nós vamos passar para passive voice, que é voz passiva. Então, aqui o objeto, o que vai acontecer? Ele vai se tornar o agente da voz passiva. A gente vai passar the house para frente da frase. Então, vai ficar the house e vai inserir o verbo to be no passado. Sempre vai inserir o verbo to be no passado. Por quê? Aqui o verbo principal está no passado. Então, the house. Verbo to be no passado. Então, aqui the house está no singular. Então, o verbo to be no passado também vai ficar no singular. Então, the house was. E esse verbo aqui tem que vir por particípio passado. E a forma dele no particípio passado continua sendo abandoned, porque é um verbo regular, tá? Mas nem sempre vai ficar igual, às vezes vai ficar diferente se for verbo irregular. Mas nesse caso aqui não mudou a forma dele no particípio passado, então ficou the house was abandoned. E vamos introduzir a preposição by. Então, the house was abandoned by, por quem? The woman, pela mulher. Então, ficou, the house was abandoned by the woman. A casa foi abandonada pela mulher. Então, vocês sempre vão introduzir o by. E aqui o que era sujeito se tornou o quê? O agente da passiva. Tá ok? Que antecede a preposição by. Vamos ver outro exemplo. The children ate the fruit. As crianças comeram a fruta. Então, a gente vai inverter, ó. The fruit, que é a fruta, vai lá para frente, ó. The fruit. O que nós vamos inserir? O verbo to be no passado. Como the fruit, que é a fruta, está no singular, a forma do verbo to be no passado vai ficar was. Esse verbo aqui, ó, ate, está no passado. Mas quando passarmos para o particípio passado, ele vai mudar. Então, a forma dele é o quê? Eaten, particípio passado. Então, a fruta foi o quê? Comida. Por quem? Então, a gente vai botar o by. By the children, pelas crianças. Tá ok? Então, vai fazer o quê? Toda uma inversão. Bom, se o sujeito da voz ativa for desconhecido ou indeterminado, o agente da passiva é omitido na voz passiva. Então, por exemplo, se o sujeito da voz ativa ele for o quê? Desconhecido ou indeterminado, então aqui, olha, quando passar para a voz passiva, nós vamos omiti-lo, tá ok? Não foi aqui o caso nos exemplos. Bom, então aqui nós temos a tabela para completar. Então, infinitivo, simple past, passado e particípio passado.
Então, aqui, tanto no Simple Past e no particípio passado, os verbos ficaram iguais. Mas tem verbos que nós podemos notar que eles ficam o quê? Diferente, ó, passado e particípio, eles ficam diferentes. Tem verbos que ficam iguais no passado e no particípio, mas tem verbos que ficam diferentes. Aí vocês vão ter que prestar atenção na hora de passar para a voz passiva, tá? Porque na voz ativa está no passado. Na voz passiva, particípio passado. E nem sempre o verbo no passado ele vai ter a mesma forma no particípio passado. Aqui a forma é diferente. Aqui já foi igual. Bom, exercício. Escreva as sentenças em inglês. Este livro foi escrito por J.K. Rowling. Então, este livro, this book, foi, verbo to be no passado, was no singular, escrito, written, por, by, e repetir o nome dela, J.K. Rowling, porque a oração já está na voz passiva. Então, vocês vão passar para inglês. Escreva as sentenças nas formas verbais em inglês, ó. Foi visto. Então, vai sempre colocar o verbo to be, ó. Foi, was, visto, particípio passado, seen. Por exemplo, aqui nesse caso aqui, ó, foram. Então, a forma do verbo to be vai ser no plural, ó, were. Então, a forma do verbo to be no plural é were. E esse verbo vocês vão procurar e passar para o particípio. Então, toda vez que for foi, vai ser was. Quando for foram, é o verbo to be no passado no plural. Então, vai ser were. Aí, o verbo principal aqui, vocês vão procurar a forma dele no particípio passado. Bom, coloque as sentenças na passive voice, voz passiva. Então, aqui a sentença ela está na voz ativa, ó. Mary will send a letter to Paul. Aqui está no futuro. Mary enviará uma carta para Paul. Então, a letter, uma carta. Will porque está no futuro. Aí vai botar o verbo to be no infinitivo. Will be. Sent, esse verbo aqui, ele está no presente, mas aí tem que passar para o particípio passado, sempre particípio passado. A letter will be sent to Paul by Mary. Então, uma carta será enviada para Paul por Mary. Bom, já nas outras sentenças fica mais fácil, porque foi aquele jeito que a gente aprendeu lá no início. Que as frases, elas estão o quê? No passado. Então, vocês só vão inverter, ó. Some cards, ok? Vai colocar o verbo to be no passado. Então, prestando atenção aqui, o verbo to be no passado, ele tem que estar no plural. Então, vai ser o quê? Were. E esse verbo aqui não muda, ele tem a mesma forma no particípio passado. Were bought by Paul. Aqui é a mesma coisa, ó. Dinner. Dinner está no singular. Qual é a forma do verbo to be no passado no singular? Was. Esse verbo aqui é regular, não muda. Was cooked por quem? By Jane. Esse verbo aqui já muda, ele fica written, porque ele é irregular e ele muda. Aí vocês vão fazer da mesma forma. The book, verbo to be no passado no singular. Aí muda o verbo written by, o sujeito aqui, ó, vai mudar, vai lá para o final. That chair. Então, vai botar o verbo to be no passado no singular. Was. O verbo não vai mudar, vai ficar made. By. Aí vai virar o quê? Me. Por me. Eu não posso falar por eu. Por mim, que é me. M-E. Bom, aqui vocês vão ler as sentenças e vão dizer se elas são active voice, se é voz ativa, ou passive voice, voz passiva. Então, vocês vão colocar AV para voz ativa e P e V para voz passiva. Vocês vão ler as sentenças para saber se é voz ativa ou voz passiva. Já no quinto exercício, vocês vão passar para inglês. Então, o homem foi beijado pela mulher. The man was kissed by the woman. Então, todas elas já estão na voz passiva. Então, vocês só vão passar para inglês. Aí vocês podem pesquisar.
E aqui é traduzir os verbos que estão no particípio passado. Aí vocês podem procurar no livro, tá ok? Não tem problema. Bom, e aqui vocês vão completar com preposições. Aí vocês vão ver quais as preposições corretas e ver qual a alternativa correta para completar todas as sentenças, né? Usando as preposições corretas, tá ok?